Quero trazer aqui hoje uma revelação que para mim fez muito sentido e eu tenho certeza que também vai ajudar você aí a escolher e tomar melhor as suas decisões. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista já há 20 anos, mentor de mente e corpo leve, e hoje eu quero trazer aqui algumas situações que ocorreram aqui durante a semana e que vão facilitar aí você. Pessoal, essa semana eu atendi um paciente no consultório e ele falou, cara, não foi um mês muito interessante, muito bom. Eu tive muito altos e baixos, oscilei bastante. Falei, cara, e tá tudo certo, normal, isso é a vida. E ele, não, mas eu vacilei algumas coisas, tudo, e eu não consegui ser linear. Gente, vamos entender uma coisa bem simples. Tudo na nossa vida que nós vamos fazer, se fosse linear, seria muito fácil. Então eu vou do ponto A ao ponto B em linha reta e ótimo, bacana. É que isso não acontece. Primeiro, nós não temos controle das situações e das condições que muitas das vezes estamos inseridos. Ontem mesmo, quem me acompanha no Instagram, Ronaldo Damasio Nutricionista, eu coloquei nos meus stories exatamente sobre isso. Ontem foi feriado aqui em Goiânia e ontem eu tirei um dia, vamos dizer assim, para morgar. Não fiz nada, fiz pouquíssimas coisas e eu falei, cara, eu preciso ter esse momento. E aquilo me deixou um pouco ruim e às vezes me trouxe até alguns pensamentos mais negativistas. E olha que faz tempo que eu não tenho esse tipo de pensamento. E aí eu fui fazer perguntas que são pertinentes. E uma coisa que nós temos que aprender é fazer perguntas, né? Eu falei, por que isso estava me acontecendo? Por que eu estou com esse tipo de pensamento? Por que eu estou me sentindo mal, ruim? E a gente precisa compreender uma coisa muito simples. Nós somos seres humanos e nós estamos não é submissos, mas como é que eu vou dizer? A gente está predisposto a ter essas emoções muitas das vezes abaladas em nós. Nós somos reflexos de emoções que sentimos. Então, nossos sentimentos, ela tem uma raiz ali emocional e muitas das vezes a gente se sente desconfortável sem saber muito bem por que disso. E aí a gente precisa aprender a fazer perguntas. Cara, por que estava me acontecendo? Por que eu estava carregando esse sentimento, às vezes, de cansaço, de incredulidade, sabe? De não acreditar que algumas coisas possam dar certo dentro de alguns projetos que eu tenho. E aí eu cheguei na simples conclusão. Nós somos seres humanos, as emoções elas vêm e muitas das vezes a gente não tem como controlar que emoção vai chegar até nós. E os sentimentos, né, que é o nome que a gente dá, raiva, tristeza, isso aí a gente, depois que toma consciência disso, a gente pode sim começar a ter controle sobre isso, né? Se você vai aceitar manter aquele sentimento ou se você vai trabalhar para que aquele sentimento possa ser diminuído ou trocado por outro. Nós precisamos entender que na vida nós somos binômios, né? Então a gente ou é 0 ou é 1. O que isso significa? Se eu estou em paz, eu não tenho ansiedade. Se eu tenho ansiedade, eu não tenho paz. Ou seja, quando eu decido uma coisa, automaticamente eu elimino outra. E isso é importante. Quando eu estou me sentindo cansado, significa que eu não estou com energia. Se eu estou com energia, eu não me sinto cansado. Hoje eu estou cheio de energia, não me sinto cansado. Então, quando a gente compreende isso, a gente pode, né, e deve começar a ir na direção daquilo que é mais promissor para que os meus resultados sejam mais positivistas. Dentro do processo de emagrecimento, que é quando a pessoa chega ali dentro do consultório, que é o mais comum, eu sempre falo que você tem que tomar uma decisão, ou você vai ser magro ou você vai ser obeso, não tem como as duas coisas coexistirem no mesmo ambiente. Na Bíblia diz, né, que Deus, ou você é frio ou você é quente, Deus vai vomitar o morno, não tem como nós sermos duas coisas ao mesmo tempo. Ou vai prevalecer um, ou vai prevalecer o outro. Às vezes você pode até querer ter um pouquinho de cada, mas sempre um terá que ser mais dominante que o outro. Se eu cuido da minha saúde, eu estou evitando a doença. Se eu dou mais atenção à doença, eu estou evitando a saúde. Isso é uma percepção que a gente precisa ter. E aí no final do dia, eu falei, eu vou fazer um exercício físico. E naquele momento ali, eu tomei uma decisão, cara, eu preciso sair do ambiente onde eu estou para que eu me sinta melhor.
Ou seja, você quando tem níveis de consciência, você começa e consegue controlar melhor ali os seus sentimentos e você vai mudar isso aí. Tem pesquisas que dizem, né, que quando você tem um nível de consciência mais elevado, 30%, né, de pessoas que têm e buscam esse conhecimento, esse entendimento, essa clareza, tomam melhor decisões do que pessoas simplesmente que não preocupam com nada. Então isso é muito importante. E quando o meu cliente lá disse que não foi tão linear, eu falei, cara, é normal, a única situação é que a gente precisa começar a ter clareza dessas situações para eu começar a ser mais assertivo. E aí foi onde nós começamos a conversar e eu achei bom uma fala que ele disse, ele falou, cara, essa conversa vale muito mais do que a dieta. Ou seja, dieta é ferramenta e eu reforço sempre isso para o meu cliente. 10% é o plano alimentar, 90% é o que você vai fazer com o plano alimentar. Que ações, comportamentos, atitudes você vai tomar a partir do momento que você está com aquele plano alimentar ali em mãos. Pessoal, e se esse conteúdo faz sentido para você, eu já quero que você siga esse canal, dê o seu joinha, compartilhe com quem quiser e comente aqui o que você faz hoje para poder controlar aí os teus sentimentos. Você sai do lugar, você liga para alguém, você não faz nada, vai dormir. É interessante a gente saber, porque assim, isso ajuda a gente inclusive a construir novos conteúdos aqui para vocês. E é interessante que eu quero trazer um outro nível de clareza aqui, que ontem eu estava me sentindo assim, e a terapeuta lá do Rio Grande do Sul, a Dona Maria de Lourdes, a gente vai começar a desenvolver um trabalho junto, e ela está me acompanhando em muitas situações que eu não tinha resposta, eu até já comentei aqui em outros vídeos. Ela falou assim, Ronaldo, pergunte por que se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, como é que você se sentiria, como é que as coisas mudariam naquela situação. Eu não vou entrar em detalhes o que seria, mas o que isso traz como reflexão para a gente? Quando a gente aprende a fazer perguntas, a gente começa a achar respostas. E essas respostas, elas nos direcionam. Quando nós falamos aqui que as respostas já estão em nós mesmos, é porque muitas das vezes a gente só não sabe fazer a pergunta certa. Quando você faz a pergunta certa, você tem a resposta certa. Não tem como te perguntar qual o seu nome e você me responder a sua idade. Entendeu? Então, muitas das vezes, o que está faltando é a gente começar a fazer perguntas certas. Por que eu quero emagrecer? Se eu não estou emagrecendo, por qual motivo eu não estou emagrecendo? Quem eu quero chamar a atenção quando eu não emagreço? Eu estou querendo, por exemplo, fazer com quem me observe por eu não emagrecer. Isso tudo tem cunho de fundo emocional. Muitas das vezes você sabia que você pode não estar mantendo ali uma evolução dentro do seu processo porque existem dores que têm feito você voltar para a estaca zero. Muitas das vezes pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, alguma situação. Já teve casos dentro do meu consultório que foi identificado que uma jovem sofreu um abuso quando era ali dentro na casa da adolescência e ela era muito bonita e ela começou a ganhar peso. E hoje, quando ela busca querer emagrecer, ficar bonita novamente, essa dor que ainda não foi tratada faz com que ela se sabote a todo momento. Então, ela não quer voltar a ficar bonita porque ela tem medo de sentir novamente aquela situação de abuso. É que isso tudo é inconsciente. Hoje, ela está tratando para poder liberar essas dores. Por exemplo, a terapeuta que está me acompanhando, a Maria de Lourdes, se quiser até pode mandar mensagem para mim, eu passo o contato dela para vocês. Ela atende online no Rio Grande do Sul. Eu nunca conheci uma terapeuta com tamanha bagagem e ela tem ajudado muitas pessoas que eu já tenho feito indicação e ela está me ajudando muito, ela entrega mais do que realmente a gente precisa e isso é muito bom, porque isso é feito de coração, de amor. Isso é o que a gente chama de fazer o processo desapegado. Quando você vem para o emagrecimento, muitas das vezes a pessoa está focada ali no resultado, no número da balança, no percentual de gordura e esquece de viver o processo.
quando você vive o processo tendo clareza que você já alcançou aquele resultado, já alcançou aquele objetivo, você vai fazê-lo de maneira muito mais fácil, muito mais simplista. Então a gente precisa entender que se eu já tenho aquele resultado que eu digo e eu falo que quero, como eu me comportaria, como eu vestiria, como é que é a minha alimentação, como é que é a minha rotina de treino, como é que é o meu sono, como é que são os meus relacionamentos. Esse tipo de perguntas são importantes, porque se eu já, por exemplo, alcancei esse objetivo, esse resultado, eu sei como me comportar. E aí eu trago isso para o momento presente, todas as minhas ações, sentimentos, comportamentos vão ser mais fáceis, porque eu já tenho uma ideia de como é que é e eu começo a fazer isso de maneira natural. Inclusive, eu vou fazer um convite para vocês. Dia 10 de novembro, agora, nós vamos iniciar o Emagreça com o Básico. O personal Maicon e nós vamos, durante 21 dias, entregar para você 3 estratégias nutricionais e treinos personalizados para você executar. Você já imaginou chegar ali no Natal, né, com 5, 6, 7 quilos a menos? Isso é possível, porque dia 1º de dezembro é quando finaliza. E durante a primeira semana, quem acompanha aqui as minhas redes sociais, nós vamos aplicar ali o Reset Detox 10. É que nós não vamos aplicar o Reset Detox 10, nós vamos aplicar em 7 dias, mas mesmo assim já consegue eliminar ali de 3 até 4 quilos, isso vai ser tranquilo. E depois vem outras estratégias, né, o nosso e-book Emagreça de Forma Definitiva, que inclusive caso você queira já adquiri-lo, eu vou deixar o link na descrição de todos os meus e-books, você pode começar a aplicá-los hoje e sua saúde já vai melhorar. E a última estratégia nutricional é uma surpresa, mas a grande maioria que já me conhece sabe qual é, que vai acelerar na reta final ali a perda de peso. E quando você tem essa orientação, fica tudo muito mais fácil. É que o detalhe, você não pode vir para o Emagreça com Básico. Inclusive, vou deixar o link aqui também na descrição, caso você já queira fazer sua inscrição e participar dessa última oportunidade do ano. É só entrar lá, clicar. Nós estamos aí com mais de 50% de desconto, tá? Então, nós decidimos fazer um valor mais acessível para alcançar, de fato, mais pessoas. Lógico que fazer dinheiro é muito bom, mas a gente tem que entender, e hoje eu tenho clareza nisso, que quando você faz isso de coração, igual eu comentei da terapeuta, entregar mais do que você pode, fazer com mais assim, com propósito, ajudar de fato as pessoas, as coisas começam a acontecer de maneira mais fácil. E é o que eu estava falando agora há pouco, você precisa desapegar do processo, do resultado, do número ali na balança. Se você ficar pensando, eu preciso emagrecer 5 quilos, você está falando para o universo daquilo que você precisa. E quanto mais você precisa, mais o universo entende que você deve continuar precisando, porque é a energia que te leva para lá. Esse assunto ele é um pouco mais complexo, eu não tenho tempo aqui para poder destrinchar isso, mas quando eu, por exemplo, já me sinto magro, me vejo magro, eu faço e tenho o comportamento de uma pessoa magra, saudável, o universo caminha para aquilo ali. Lembre que aquilo que eu tenho em intenção, os meus pensamentos, os meus sentimentos vão direcionar para aquilo que de fato o universo preparou para mim, tá? Aqui a gente pode casar, por exemplo, com lei da atração, a gente pode falar com fé relacionada à espiritualidade, tá? Então existem várias situações que direcionam para isso. O mais importante é, quando você sente essa energia em você, você vai ir na direção daquilo que Deus preparou para você. Isso é importantíssimo. Então, pessoal, até uma outra coisa que vou deixar antes de finalizar. Hoje eu estava treinando, eu sempre treino aqui em casa, normalmente eu treino no meu quarto ou na garagem. E aí hoje eu decidi treinar no quarto porque eu tenho um carpete e aí eu tenho um espelho que eu fico olhando ali os meus movimentos. E aí na hora que eu estava olhando para o espelho, eu vi eu mesmo. Eu falei, caramba, é isso. Eu não posso ver o que eu estou vendo. Por quê? Esse é o meu físico. Essa é a minha realidade. Se eu continuar vendo só o momento que eu estou, eu não consigo me mover.
Se você vê hoje somente a questão da obesidade, por exemplo, e você se vê preso nisso, você não sai do lugar, porque a imagem real, o que tem de reflexo no espelho é a imagem real de você. Quando você diz que não é capaz, esse reflexo é exatamente o que você é. Você não consegue evoluir. Agora, se você olha ali, por exemplo, naquele espelho e se vê um músculo diferente, um volume maior, um resultado melhor, você se vê magro, fazendo as coisas, você começar a imaginar isso aí e, inclusive, é igual eu falo, fazer um teste visual mesmo de transformação, de mudança da realidade, você vai começar a sentir o seu corpo de uma maneira diferente. O sentimento vai te dominar. E uma vez que domina, você vai embora. Eu tive essa clareza, eu comecei a me ver, sabe, um físico diferente, uma energia diferente. O meu treino potencializou ali a intensidade, sabe? E quando eu venho aqui, por exemplo, eu começo a ver o crescimento desse canal, a minha energia muda, a intensidade muda. Quando você entrar aqui no Emagreça com o Básico, você tem que ver o resultado sendo feito, alcançado, seguindo passo a passo. Você vai sentir essa energia dentro de você, e aí aquela decisão que eu falei, ou você é magro e saudável, ou você é obeso e doente, vai começar a fazer sentido, e você vai ser magro e saudável, porque agora essa energia está te contagiando, e o seu comportamento vai na direção disso. Cara, isso é impressionante. Por isso que eu sempre falo, é necessário transformar a nossa mentalidade. Não acontece do dia para a noite, mas todo dia exercitando. É igual o músculo, ele vai crescer pelo exercício. A espiritualidade, o relacionamento, o trabalho, a parte profissional, a parte intelectual, o falar. Toda vez que você treina, você vai progredindo gradativamente. E aí vai ter altos e baixos, como diz o meu paciente, não é linear, mas você sempre vai ter picos e vales numa crescente. Então, ou seja, num ascendente, você vai evoluir. E o vídeo já ficou longo demais, eu agradeço por você ter acompanhado até aqui. Curta, siga, compartilhe, faça sua inscrição, adquire um dos meus materiais e até semana que vem, se Deus quiser.